vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. O pastor falando, né, dos meus 2 nomes, essa semana, uma amiga minha que é pastora até brincou comigo. Deus troca seu nome igual trocou na Bíblia, né? Eu falei, glória, eu recebo. Deus trocou de Sara, né? Trocou de Abraão, trocou de Jacó, né? Eu falei, e o meu também. Mas eu quero a mesma unção que eles têm, que eles tiveram na época, né? Falei, não quero só a troca de nome, não. Eu quero a mesma unção. Porque a gente olha a Bíblia e vê esses homens e essas mulheres de Deus da Bíblia, chega a dar, não sei vocês, mas o meu coração chega, queima, né? Tão grande que é a presença de Deus na vida daqueles homens, daquelas profetas, né? Que você olha e você fala, Jesus, como eu queria ser usado da maneira que eles foram. Não é verdade? Quem não quer? Quem não quer que a pessoa olhe para a gente e fale, nossa, que nem Davi, aquele era um homem segundo o coração de Deus. Abraão era chamado amigo de Deus, né? E nisso eu meditava essa semana, aproveitando o gancho da pastora, porque é que nem diz a pastora Márcia, até uma formiga fala com a gente, eu não deixo de ser diferente. Então a pessoa fala uma frase, a pessoa fala uma coisa, eu já fico olhando, falo, nossa, da onde ali eu posso tirar uma pregação? Nossa, dessa frase, será que eu posso montar uma pregação? Que lição tirar dali? Porque para mim cada pregação, irmãos, é uma lição. Cada pregação é um aprendizado para mim, né? E eu creio que para vocês também. É lógico, a gente não consegue nunca absorver tudo, porque a Bíblia também é muito grande. Mas eu tenho certeza que o pouco que a gente absorver e for de coração, aquilo a gente não esquece mais. Pode ser um versículo de cada pregação que você ouvir a sua vida inteira. De cada pregação que você ouvir, você aprender um versículo, basta um versículo. Não precisa aprender a pregação inteira. Você vai ver que você vai ter palavra para o resto da sua vida. Porque o que nos falta nesta vida é ensinamento do Senhor. Por todos os profetas, por todos os pastores, é através de louvores, é através de culto na TV. A gente tem muito aprendizado. Então eu acho assim, não sei vocês, mas eu não tenho do que reclamar. Não me falta palavra de Deus. Não me falta. Eu posso até não querer ouvir, que é diferente. Porque às vezes a palavra é um pouco mais dura, às vezes a palavra não vem de encontro a mim, porque não era o que eu esperava, não era o que eu queria ouvir. Porque a gente tem muito disso, né? A palavra hoje é dura. Então a palavra hoje é para a pastora Márcia, para o pastor Ricardo, que são pastores, é para eles. Não, irmãos. Não, pastor. Mas a palavra é para você, irmãos, assim como é para mim também. Porque eu sempre falo, Deus não fala com ausente. Deus não fala com aquele que não quer ouvir. Deus, ele só fala com aquele que quer ouvir. Aquele que está disposto a pagar o preço. Assim como eu comecei a falar de Abraão, de Davi, de Jacó, de Sara, que também não foi fácil ser mãe com 100 anos. Foi uma emoção muito grande, mas também não foi fácil. E a gente sabe que a palavra do Senhor não é fácil. Porque se for para a gente retirar da palavra do Senhor só as bênçãos, não tem aprendizado. Muitas vezes a gente precisa ser um pouquinho mais dura. Muitas vezes Deus precisa nos repreender, para que a gente possa ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Amém? Deus me deu essa semana a palavra sobre Jonas, sobre o fujão Jonas, né? E eu meditando nessa palavra, para a honra e glória do Senhor, fiz um monte de esboço para ver se Deus mudava um pouco a pregação, sabe? Porque assim como vocês, eu sou uma ovelha também meia rebelde, sabe? Deus está falando uma coisa para ir pelo caminho, mas às vezes eu quero desviar. Porque às vezes eu acho, de verdade, irmão, que Deus, eu falo para o Senhor, Senhor, por que o Senhor nunca me dá uma palavra de amor? Por que o Senhor nunca deixa eu pregar sobre o amor, sobre lá,
passar a mão na cabeça dos irmãos. Eu quero pregar sobre isso. É isso que eu quero pregar, Jesus. Porque é o que eles querem ouvir. É o amor que Deus ama, que Deus abraça, que Deus acolhe. Mas me perdoe, irmãos. Não sou esse tipo de pregadora. Não sou aquela pregadora, assim como eu não sou líder também de passar a mão. Eu sempre vou fazer aquilo que Deus me manda. Sempre. Não tem jeito. Queira eu não. Porque uma vez eu falei para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E usa-me conforme a tua vontade e o teu querer. Porque a partir de hoje, não sou mais eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. Amém? Vamos lá ler Jonas, né? É um profeta que eu me identifico muito, né? Porque é um profeta fujão. E eu li algumas coisas aqui que me chamou muita atenção. Jonas 1, tá, meninos? Que fala assim: a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou para fugir diante a face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir contra eles para Tarse. Para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um, presta atenção, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas e entraram no navio para aliviarem-se e o seu peso, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Olha só, Deus mandou Jonas ir, mas Jonas estava tranquilo. Jonas fez o oposto, estava dormindo. Ainda um sono profundo ainda. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens? Dormentes? O que tem? Está dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lançai a sorte, para que sabemos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? E da onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus de Israel, a quem tem o mar e a terra seca. Então os homens se achegaram e com grande temor, olha só, grande temor, hein? Eles disseram: o que fizeste tu isso? Pois sabes que os homens que fogem diante do Senhor, porque lhe digo, tenho declarado. E disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta, engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-me, lançai-me ao mar, e ao mar aquietarás, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Amém? Aqui está dizendo
que Deus, um certo dia, falou com o profeta Jonas. Olhou para Nínive e viu que a cidade estava igual Sodoma, né? Um terror, brigas, confusão e não tinha jeito, aquelas pessoas não temiam o Senhor. E Deus vendo tudo aquilo, e como Deus é misericordioso, assim como Deus fez a promessa a Abraão há muito tempo atrás, Deus ama o seu povo. Deus não gosta de destruir ninguém antes de dar chance. É o que eu vi aqui. Deus não destrói ninguém antes de dar a oportunidade de se arrepender, antes de ter a oportunidade de conhecer Deus. E Deus vendo Jonas, profeta, a Bíblia não relata antes disso quem era ele, né? Assim, qual tipo de obra que ele fazia. Mas creio eu que Deus olhou para Jonas e achou graça em Jonas. Aí vocês me perguntam assim, mas pastora, se a palavra diz que Deus sabe tudo, vê tudo, Deus não sabia que Jonas ia fugir? Aí eu respondo, sabia. Claro que Deus sabia. Então por que Deus chamou Jonas? Sabe por quê, irmãos? Também fiz essa pergunta para Deus, porque Deus queria deixar esse livro aqui para nós, de lição para nós, porque cada livro na Bíblia é uma lição para nós. Quantos nós não tem esse chamado? Quantos? Todos nós temos o chamado, concorda? Todos nós temos. Uns os chamados de pregar, outros de evangelizar, outros de profetizar, não importa qual seja o seu chamado. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para a obediência do seu coração. E Deus olhou para Jonas e falou, não, Jonas, você é o meu escolhido. Assim como nós somos escolhidos em nossa casa. Você é o meu escolhido, Jonas. Olha, Jonas, é o seguinte, Nínive está assim, assim, assim e assado. Preciso que você vá até lá. Diz a palavra aqui, que antes mesmo de Deus terminar, Jonas já fez ao contrário. É para ir para a zona leste? Eu vou para a zona oeste. Ah, Deus está mandando eu ir para a igreja hoje? Ai, domingo eu vou. Quarto eu vou. Ah, tem reunião? Ah, depois a amiga do lado fala. E diz a palavra que Jonas foi ao contrário. Rapidamente comprou uma passagem. Quem poderá se esconder de Deus? Será que Jonas não sabia que ele não podia se esconder de Deus? Talvez pelo momento, que a gente não sabe, passou pela cabeça dele que ele poderia se esconder de Deus. Ah, Deus mandou ir para Nínive. Mas talvez se eu for para Tarse, comprar uma passagem, Deus vai falar assim, nossa, ai, o meu filho está longe, né? Deixa eu levantar outro. Ai, eu vou chamar outro. Deixa ele quietinho lá em Nínive, e lá em Tarse, porque é melhor. Não é verdade? Talvez passou isso pela cabeça de Jonas. Porque a gente não sabe, porque a Bíblia não relata tudo. Porque se relatasse, não cabia num livro só, cada detalhe. Jonas deve ter pensado, eu? Vou nada, gente. Vou para Nínive, vou para Tarse, que é melhor. Talvez lá eu tenha mais conforto. Talvez lá eu não tenha ninguém para pegar no meu pé. Talvez lá ninguém vai encher meu saco. Né? Vamos dizer assim. Então eu vou para lá. É mais gostoso. E comprou a passagem. E ele estava tão tranquilo. Ele estava tão em paz com ele mesmo, que diz a palavra que ele dormia pesado, tranquilamente. A palavra diz isso. E os outros tudo lá, agoniado, tudo lá, correndo atrás, orando por Deus. Lá, se você olhar, está escrito Deus com D minúsculo. Quando a Bíblia fala Deus com D minúsculo, não é o nosso Deus. É aqueles deuses de Faraó. É aqueles deuses que a gente não reconhece.
que são os deuses dele. E diz que cada um orava para o seu Deus. Só que o Deus deles não tinha poder nenhum. Mas eles sabiam que o único Deus que poderia fazer alguma coisa era o Deus de Jonas, né? Mas, como diz a palavra, né? Jonas, ele podia até dormir pesado, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus, irmãos, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele não volta atrás. Eu nunca vi Deus apagar uma história que Ele escreveu. E Deus escreveu na vida de Jonas, assim como Ele escreve na minha e na sua vida. Ele tem um propósito para nós. E cada propósito que Ele tem para nós vai se cumprir em nossas vidas. Porque Ele não apaga. Ele não apaga. Mesmo que você queira. Acredito eu que aqui Jonas, o maior desejo de Jonas era que fosse apagado naquela hora. Porque ele não sabia, mas ele imaginava o que ia acontecer naquela cidade. Ele sabia o que ia acontecer. Mas Deus tinha gente ali que Deus amava, que Deus queria salvar. Deus não queria destruir aquela cidade. Por quê? Porque Deus uma vez já destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso Deus não queria destruir mais cidades. Deus queria que o povo ouvisse a palavra dele e se arrependesse e voltasse atrás e que as coisas mudassem. Era isso que Deus queria. Era assim que Deus queria fazer naquela cidade. Deus queria mudar a situação da vida daquelas pessoas. Deus queria operar em Nínive. E quem seria a pessoa ideal para mudar aquela situação? Quem seria o escolhido? Seria Jonas. É assim na nossa casa, irmãos. Muitas vezes as lutas vêm, as tristezas nos abatem. Deus vem, Deus fala, fica firme, que eu tenho um propósito. Vou eu trabalhar nessa situação, vou eu mover todas as coisas. E a gente faz que nem Jonas. A gente foge. Quando Deus fala, continua orando, continua jejuando, continua me buscando, que tu verás a minha glória. O que é que você faz? Você finge que não ouve. Você até ouve naquela hora, sabe? A gente ouve o coração. Nossa, você sai daqui saltitante. Saltitante, pulando. Nossa, Deus me ama, Deus falou comigo, Deus, sabe? Aí quando é 2, 3 dias, o que você fez com a promessa que Deus te fez? Se eu abrir o meu baú imaginário de promessas que Deus fez, não cabe aqui nessa igreja. Lembro de todas? Não. Não lembro. Mas a única promessa que Deus fez, que essa eu fiz questão de guardar comigo, e essa eu vou levar para o túmulo, é que Deus é comigo. Não há mal, não há tristeza que venha me tirar da presença do Senhor. Essa, irmãos, eu fiz questão, sabe, de guardar da tábua do meu coração. Eu escrevi e reescrevi várias vezes, que é para gravar mesmo. Por quê? Porque tem promessas, irmãos, que não é para agora. Então não espere, não fique ansiosa. Porque não aconteceu. Você não quer vir para a igreja, porque não aconteceu, você se entristeceu, por causa disso, por causa daquilo. Não, grave essa, que Deus é contigo. E que Ele é seu pastor, e que de nada você sentirá falta. Não é que de nada você vai ter falta, não é isso. É que de nada sentirá falta. Deus não está falando que não vai faltar nada. É bom a gente aprender a interpretar a Bíblia direitinho. Porque a gente fala, o Senhor é meu pastor, e de nada vai me faltar. Não é de nada vai me faltar. De nada sentirei falta. Se você aprender esse versículo, você vai ver como Deus começa a mudar a sua vida. O Senhor começa a mudar a sua história. Ele começa a escrever uma história nova. Né? Deus é assim, irmãos. Deus não apaga história. Ele escreve histórias novas a cada dia na nossa vida. Grava esse versículo no coração.
que o Senhor é o seu pastor, que Ele estará contigo todos os dias, na alegria. O Senhor fez com a gente, irmão, mais fácil, um casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, Ele jamais vai te abandonar. Você pode até abandonar Ele, mas Ele jamais te abandonará. Você pode até virar as costas para Ele, porque muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes a gente esquece o que o Senhor faz pela gente. Porque o Senhor não deu aquele carro, não deu aquela casa, não deu aquele salário, não deu aquela promoção, não deu aquele namorado, não deu aquele cargo na igreja, aquele ministério, ou até mesmo na minha casa. O Senhor é ruim. Não, irmãos. O Senhor não é ruim. O Senhor deu o Filho dele para vir aqui, para sofrer, para ser humilhado, para ser pisoteado, para ser criticado. E não deu poder nenhum a ele. Deus não deu poder nenhum a Jesus. Qual foi a glória que Jesus levou daqui? Nenhuma, irmãos. E ele poderia. E ele não levou. E olha que Jesus veio, curou, salvou, libertou, ressuscitou. Não que os profetas de hoje não façam, que com a glória do Senhor, faz sim. Se o Senhor tiver no negócio, que nem eu falo, faz sim. Mas Jesus, ele fez tudo isso sozinho. E não recebeu uma palavra de obrigado. Uma. Pelo contrário, teve sede, deram foi vinagre para ele. Foi chicoteado, escolheram um ladrão. Agora você imagina, uma pessoa que rouba, mata, estrupa, faz tudo, foi solto. E Jesus, que nunca tinha feito nada, pelo contrário, só o bem, foi morto. Aí eu vou e pergunto para mim e para você, qual é a diferença nossa para isso, Jesus? Jesus nos promete, Ele não está do nosso lado. Por que a gente não retribui a Jesus da mesma maneira? Por que Jonas aqui, quando o Senhor falou para ele, vai para Nínive, vai lá. Por que Jonas não foi de boa, se ele sabia quem era o Deus que ele servia? Sabe por quê, irmãos? Que é muito mais fácil a gente fazer o querer do nosso coração. É muito mais fácil fazer o meu eu do que a vontade de Deus, do que obedecer. É muito mais fácil. Por quê? Porque obedecer, irmão, muitas vezes traz sacrifício. Muitas vezes faz a gente renunciar. Muitas vezes a gente renuncia às coisas. Tem que renunciar, irmãos. Assim como Jesus renunciou ao trono dele. Se Jesus renunciou ao trono dele, por que a gente não pode renunciar também, não é verdade? E eu creio, irmãos, assim que como Jonas foi, se a gente olhar aqui, eu estava lendo, li todinho, depois vocês lerem o livro de Jonas, são só 3 capítulos, é um livro bem pequenininho, mas muito edificante. E diz a palavra que depois que lançaram Jonas ao mar, primeiro eles não queriam nem lançar. Por quê? Porque o povo, os marinheiros sabiam, olha só o temor, que mesmo aquelas pessoas que serviam a outro Deus tinham. Não queria jogar Jonas no mar. Por quê? Porque sabia que ele era um homem de Deus. Tem um versículo que fala, eles tinham medo da consequência de Deus. Aí eu vou e pergunto, até ele sabia que o Deus de Jonas era maior do que o deles. Por quê? Porque nosso Deus é único. Aí diz a palavra que eles queriam jogar Jonas, mas eles tinham medo. Aí Jonas falou, não, pode me jogar. Eu sei que eu fui desobediente. Eu sei que tudo isso que está acontecendo é Deus. Falei, eu sei que é Deus. Jonas falando para ele, eu sei. E eles com medo de jogar Jonas, não, pode jogar. É o preço que eu vou pagar. É o preço. Pode jogar, joga. E eles, não, Jonas, e o seu Deus vai nos castigar, Jonas, e o seu... Não joga. Por quê? Porque a gente sabe quando a gente está sendo desobediente. A gente pode até não querer assumir, mas a gente conhece a palavra de Deus. E diz a palavra que, por fim, acabaram jogando Jonas. Quando jogaram Jonas, tudo se acalmou. Tudo ficou na santa paz do Senhor. Aí eu fico imaginando, Jonas lá no fundo do mar, né?
afundando. Deve ter passado um filme na cabeça de Jonas. Nossa, por que eu não peguei o lado direito em vez de ir para o lado esquerdo, hein? Meu Deus! Ah, se arrependimento matasse. Eu não tinha feito isso. Agora, estou aqui no fundo do mar, vou morrer, vou afogar. Já era. Eu devia ter obedecido a Deus. Fique imaginando Jonas falando isso. Eu podia ter obedecido a Deus, porque agora eu vou morrer. Mas Deus, irmãos, como Ele é misericordioso, e Deus sabia que Deus tinha mandado Jonas ir. E ele querendo ou não querendo, ele ia do mesmo jeito. Ele só precisava reconhecer. Deus, com sua infinita misericórdia, mandou uma baleia. Aí que Jonas ficou com medo. Já pensou? Você ser engolido pelo peixe? 3 dias, 3 noites, no escuro, só escutando o ronco daquela baleia. Acredito eu, né, que Jonas devia ter pensado, pronto, morri. Dessa vez, Senhor, não tem mais jeito. Dessa vez, Senhor, não adianta mais eu orar, não adianta mais eu clamar, não adianta fazer mais nada, porque eu morri. E diz a palavra que Jonas orou. Só não relata o tipo de oração que Jonas fez, né? Mas acredito eu que Jonas deve ter falado para o Senhor, Senhor, olha, se o Senhor me der mais uma chance, uma pequena chance, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance. Basta mais uma. Uma só, se quer. Precisa de muita chance, uma. E eu fico imaginando Jonas escutando aquele roncado daquela baleia, que nem passa nos filmes, né? Aquela água subindo e descendo, e a baleia cheia de água, cheia de comida estragada. Imagina. Deus tratou, viu? Deus tratou Jonas ali, viu? Deus falou, vou ter misericórdia de tu, filho, mas ó, tu vai para azeite. Tu vai para azeite. Tu vai para prensa. Né? Até chegar ao ponto de Jonas reconhecer que Deus é Deus. Que Deus é Deus e não há outro. Depois de 3 dias com 3 noites, o peixe vomita Jonas. Adivinha onde? O peixe vomita ele. Acredito eu que Jonas pensou, nossa, passei por tudo isso e sobrevivi, glória a Deus. Agora estou livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha, estou livre, ó, nunca mais, ó. Que quando ele abriu o olho, onde ele estava? Lá onde Deus mandou. Acredito eu que ele deve ter coçado a cabeça, deve ter, olha. Fala, não, Senhor, não é possível, Senhor, não é possível, Senhor, não acredito uma coisa dessa, Pai, não acredito que eu voltei para cá. Não acredito. Por quê, irmãos? Porque aquele que Deus manda, você obedece. Não tem jeito. Se você não for pelo amor, você é pela dor. E diz a palavra que Jonas fez depois do que Deus mandou. Jonas obedeceu verdadeiramente ao Senhor. Jonas correu a cidade em 3 dias. Toda a cidade. Aí o Senhor colocou brasas de fogo no pé dele. Agora você vai, filho. Agora você vai fazer o que eu mandei. Diz a palavra que Jonas fez. Jonas ministrou, Jonas pregou para todo mundo. E todo mundo conheceu a palavra. Aí eu vou e pergunto para vocês. Jonas fez o que Deus mandou. Será se ele estava satisfeito? Será se ele ficou feliz com a resposta de Deus? Não, irmãos. Por quê? Tem um versículo aqui, foi até ticar de caneta, mas eu não tiquei, aonde fala que Jonas pediu para morrer. Tão revoltado que ele foi, por quê? Porque Deus salvou a cidade. Olha só o homem como é. Tem um versículo que fala que Jonas pediu de alma. Acho que eu não marquei, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Versículo 4:3. Fala assim, ó. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável o teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se
no oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. E fez o Senhor nascer a boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a tua cabeça, a fim de livrar o teu enfado. Jonas se alegrou ao extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e qual feriu a boboreira e outra vez secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou a toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus: Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboneira? E ele disse: é justo que me enfade, ponto-se a desejar a morte. E disse ao Senhor: tivesse compaixão da boboneira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que é uma noite, nasceu em uma noite, pareceu. Não é eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, e que tão mais uns 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Amém? Aqui o Senhor está falando que ele teve misericórdia do povo de Nínive. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Por quê? Não adiantava Jonas fazer murmurinhos, não adiantava Jonas ficar revoltado, porque Deus queria salvar aquela cidade, porque aquele povo não sabia de nada, aquele povo não tinha conhecimento. Por isso, irmãos, eu falo, e é o que eu penso, é o que está escrito aqui também na pregação que eu fiz, ó. Cuidado com dados inflamáveis, muito cuidado. Jonas aqui deixou inflamar o coração dele. Ele até obedeceu a Deus, mas por detrás da obediência de Jonas tinha uma ferida. E a pior ferida que tem é a da alma. Não sei se alguém aqui já fez cura e libertação, cura de alma, sabe? É triste a ferida da alma. A pior coisa que tem é uma alma doente. Por quê? Porque ela até cria uma casca, é como uma ferida. Ela cria uma casca, está tudo bem, está tudo ótimo, você sorri, você faz festa, mas quando toca no ponto da ferida, a ferida cai a casca e sangra tudo de novo. Então, cuidado. Se alguém tem esse tipo de coisa, não é curado 100%, Deus coloca no meu coração. Vamos fazer. Tem a pastora Márcia que trabalha com cura, com libertação. A gente sabe que ela é uma mulher de Deus. Tem a pastora Rosa também. Eu creio que o ano que vem Deus vai nos dar, oh glória, um seminário. Deus está colocando agora isso no meu coração. Um seminário de cura e libertação, irmãos. Para todos aqueles que quiserem fazer. Por quê? Porque não adianta a gente ser uma igreja doente. Não adianta a gente ser uma igreja inflamável. Uma igreja que hoje está bem, amanhã está doente, depois está bem. Não, irmãos. Temos que ser uma igreja sadia. Assim como Jesus foi. Jesus, se ele olha para os ferimentos dele, ele parava. Se ele fala para o pai: não, pai, eu vou, mas depois ele fala para o Senhor, quando ele vê tudo aquilo, ele fala: não, Senhor, não vou mais. Não, Senhor, mas olha, tá vendo? Pedro está me negando. Ah, Senhor, retira. Aí o pai fala: tá bom, filho, vamos lá. Aí daqui a pouco ele fala para Deus: não, tá bom, pai, vai, vou de novo.
Aí daqui a pouco, Jonas nega ele de novo. Aí ele fala, não, pai, ó, tá vendo? Não dá, Senhor, já 2 vezes, pai. Por que ele questionou Deus outra vez? Porque a ferida não estava cicatrizada. Como Jesus não tinha esse problema, ele não questionou Deus. A única hora que ele fala com Deus, não é nem questionar, é a hora que ele está lá no monte, que ele fala, Senhor, que ele, imagino eu que deve ter passado tudo o filme na cabeça dele, de tudo aquilo que ele ia passar. Porque Jesus não veio enganado, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar aqui no meio de nós. Que ele falou para o Senhor assim, é a única vez, pode folhear a Bíblia que você não acha mais, é quando ele fala assim, Pai, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta. Acredito eu que Deus deve falar para esse filho, olha, até posso, mas a humanidade vai se perder, é o que você quer? Pensa. Ele falou, não, pai, tá bom. Manda que eu aguento. De lá para cá, você pode ver. Pelo menos eu, se alguém achou, peço que me mostre. Não tem outro versículo que Jesus conversa com Deus a respeito disso. Pelo contrário, quando ele está ali naquela cruz, quase desmaiado, quase morto, sem nada mais, os pulmões lá furados, ele ainda fala para o pai assim, isso é que é amor, irmãos. Pai, perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Quem de nós tem um coração desse? Nunca, irmãos. Porque a primeira coisa que a pessoa pisa no nosso pé, a primeira coisa que a gente faz é olhar de cara feia. Aí depois o pessoal fala, ai, desculpa. Não, tá bom. Nada não. Mas você já olhou de cara feia primeiro. Não é assim? Pisou, você olha de cara feia. Ai, desculpa. Nada não, tá desculpado. Quando for da outra vez que ele vai pisar, você, pô, 2 vezes já? Não olha para onde pisa? Imagine se Jesus fizesse isso com a gente. Sabe, irmãos, e essa é a história de Jonas. Quando eu li, acho que, sem mentira nenhuma, acho que eu li umas 4 vezes. A mesma história. Pegando cada versículo para mim, sabe, que é o que eu faço. Antes de eu trazer esta palavra, eu li, reli, tentei inverter ela, como eu sempre faço. A pastora Márcia até ri, porque ela já me conhece. Tentei inverter para falar que Jonas foi por amor, para dizer que... Não, Jonas não foi por amor. Jonas foi porque foi obrigado. Não adianta. Então, irmãos, Deus nunca vai me levar para esse lado de amor. Então, você nunca vai ver a pastora Cidinha falando assim, ó, pode errar. Pode errar, irmãos, que Deus ama. Não, ó, irmão, se você errar, Deus vai te repreender. Ó, irmão, se você errar, Deus vai te botar na linha. Por quê? Não sei se é porque essa é minha oração, sabe, mas eu creio também que Deus é aquele que ama infinitamente mais. Assim como Deus teve misericórdia de Jonas, Ele terá de nós também. Assim como Ele foi com Jonas ali dentro da baleia, que Jonas podia ter morrido, com aquele cheiro de peixe estragado dentro da barriga, aquelas comidas estragadas, que a gente não suporta nem o cheiro. Imagine Jonas ali dentro. E ele suportou. Eu vejo, meu Senhor falava para mim, tá vendo, filho? Essa sujeira que você está imaginando ali na barriga do peixe, de Jonas, é assim a vida do ser humano que não tem Deus. É assim a vida do cristão que diz que tem Deus, mas não me obedece. É belo por fora, porque a baleia é linda por fora, a pele macia. Você olha assim no mar, você fala, nossa, que linda. Chega, sai aquela água por cima. Quem tem a oportunidade de ir no mar e ver, fica encantado, né, com aquela pele da baleia. Mas por dentro é podre. Por dentro, muitas vezes nós somos assim que nem a baleia, irmãos. Somos desobedientes. Somos desatentos à voz do Senhor. O Senhor está falando, e a gente continua desatento. Aí eu vou e pergunto para você, o que você quer para 2025? O que você deseja para 2025? É a mesmice? É continuar no banco da igreja sem fazer nada? O que você quer para a sua vida para 2025?
Você quer mudança? Você quer mudar? Você quer ser um homem e uma mulher de Deus e que o ano de 2025 seja um ano de bênçãos? Aí você fala, nossa pastora, mas se eu aceitar, eu não vou ter mais luta? Vai, irmãos, não vou enganar não. Vai, se brincar aumenta um tiquinho. Ah, então eu não quero. Olha, irmão, o problema é seu. E você não quer. Eu quero. Eu quero mudança de vida. Eu quero, sabe, mudança de vida verdadeiramente. Eu quero, sabe, me posicionar cada vez mais na presença do Senhor. Eu quero, sabe, buscar o Senhor verdadeiramente. Como diz a palavra dele, sem olhar nem para frente nem para trás. Sabe, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração e de toda a minha alma. Por quê? Porque senão, irmãos, a gente vai ficar que nem Jonas. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e você não sai do mesmo lugar. Você não deixa de ser, desculpa a palavra, um esquentador de banco. E a própria palavra do Senhor diz que os mornos não herdarão o reino do céu. Porque ele vomita fora. Então, se você continuar sentado no banco da igreja, como uma pessoa morna, desculpa, ele vai fazer igual ele fez com Jonas, ele vai te vomitar. E isso não é a pastora que está falando. Isso é a palavra do Senhor que está falando, irmãos. É a palavra que diz. Ah, pastora, mas eu não sei. Ah, pastora, mas eu não sei começar. Ah, pastora, eu não sei como fazer. Desculpa, irmãos. Desculpa, você sabe. Porque o que mais a gente fala é que tem os pastores aqui para orientar. O que mais a gente fala é que tem os pastores aqui para ensinar. Então, mude de vida. Peça, se você não consegue, peça ajuda para os pastores. Porque eu tenho certeza, irmãos, que a sua vida em 2025 não será a mesma. Não será a mesma. Não será, irmãos. Não será. Com certeza, sabe? Eu estou aqui arrepiada da cabeça aos pés. Porque eu tenho certeza de que eu estou falando aqui nesse altar não é da minha boca. Tenho certeza que é da boca do Senhor. Possa até ser uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. É uma palavra, irmãos, que precisa. Sabe, muitas vezes a gente precisa levar uma chicotada para que a gente acorde, para que a gente desperte. Por quê? Porque Deus não fez, irmãos, isso eu garanto, ninguém para ficar no banco da igreja sem fazer nada. Ah, mas na igreja... Não, irmãos, não adianta o púlpito. Aqui é consequência. O púlpito maior é lá fora. Maior é seu vizinho, maior é seu marido, sua esposa, seus filhos, sua casa. O púlpito lá fora clama, chora. Tantas pessoas na rua chorando, clamando, porque não tem com que. Não tem ninguém para levar um pão, não tem ninguém para levar uma sopa, não tem ninguém para levar uma meia. Não tem ninguém para levar um caldo, um copo de água sequer. Esses dias eu estava conversando com... Tem um morador de rua na Paulista. E eu acho ele muito organizado. Muito. Você passa, ele levanta de manhã, ele dobra todos os seus lençóis, sabe? É muito organizado. Quem passa na Paulista, dá uma olhada ali no Museu do MASP. Ele sempre está ali, todos os dias. É tudo dobradinho, irmãos. E essa semana eu passei, ele tinha acabado de levantar, pastor. Ele estava dobrando os lençóis, sabe? Todo arrumadinho. Aí eu passo, bom dia, e ele, bom dia. Aí às vezes eu compro um pão, dou para ele. Tem uma pessoa que eu não sei quem é, que todo dia leva o café da manhã. Aí essa semana eu passei, ele estava lá sentado, cabisbaixo. Eu falei, está triste, irmão, hoje o que aconteceu? Não está tocando o violãozinho? Ai, hoje eu estava pensando aqui na vida. Falei, nossa, que legal. Ele estava pensando na vida, porque tanta coisa que acontece, né? A vida da gente é tão curta, tão passageira. Eu falei, é verdade. Falei para ele, você não tem vontade de sair dessa vida? Ele falou, mas até tenho. Mas se eu sair daqui, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que, sabe? Vou ter que ir para casa.
Aí o pessoal vai brigar comigo. Não, é melhor aqui. Aí eu estava olhando e pensei, falei, gente, como o diabo é sujo. Desde quando é melhor você ficar debaixo de um viaduto, tomando sol, tomando chuva, porque você não quer ter compromisso, porque você não quer trabalhar. Então é muito mais fácil para ele ficar lá, um passa, dá um pão, outro passa, dá uma água, outro passa, dá um cigarro, porque ainda fuma. Sabe? Aí eu fiquei pensando, fui trabalhar, fiquei pensando, falei, gente, será que eu sou assim na igreja também? Será que eu estou acomodada desse jeito na igreja? Será que eu podia fazer mais e eu não faço? Ou só até aqui está bom? Sabe, irmãos, porque é isso que acontece na vida da gente. É que nem a deste homem. É que nem outra que eu ouvi, porque eu sempre converso com eles, né? Quando eles não querem me bater, é claro. Porque muitos querem me bater. Esses dias um correu atrás de mim. Porque às vezes eles querem me bater, porque eu passo orando por eles. Outro esses dias não queria voltar para casa, porque não queria lavar louça. Falei, meu Deus, não quero lavar louça. Está vendo que eu preferia lavar um prato, uma panela, do que morar na rua? E isso, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque é para vocês verem a diferença das pessoas que não têm Deus. Por quê? Porque isso é tão pouco, é tão mínimo, sabe? Você chegar em casa, lavar uma louça, passar a vassoura no chão, passar um pano, é tão básico. Agora você na rua, não. Você na rua um passa, outro xinga, outro humilha. Você tem vontade, sabe? Você vê como Satanás engana as pessoas. Satanás, ele engana. É muito mais prazeroso ter uma vida dessa do que ter um teto, do que ter uma, sabe? E muitas vezes, na casa do Senhor não é diferente não, viu? Muitas vezes você prefere ficar sentada no banco da igreja sem fazer nada, por comodismo. Por quê? Por medo das retaliações? Será que é por medo das retaliações que você fala, não, é melhor ficar no banco da igreja sem fazer nada? Sentada, venho, escuto o culto, beijo, tchau, acabou. Domingo eu venho de novo, escuto o culto, beijo, tchau, acabou. Quando chegar o grande dia, o que você vai falar para o Senhor? Senhor, olha, estou aqui, mas é bom, mas eu preferi ficar sentado no banco da igreja. Ah, não, a oportunidade lá não era dada para mim, era só para a pastora Márcia, para a Cidinha, para o Vitor, que fica ali dirigindo o celular ali filmando. Não, a oportunidade Deus dá para todos. É todos. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma obrigação. Todos nós temos algo para fazer. O reino de Deus é muito grande. Tem lugar para aqueles que já estão aqui e tem lugar para aqueles que ainda virão. Porque enquanto o mundo não acabar, irmãos, tem lugar. Não adianta você falar que não tem, porque tem. Não adianta você querer trazer a sua casa se nem você é fiel ao Senhor. Não adianta. Você não vai conseguir. Porque nós somos espelhos, somos referências. Por onde a gente andar, irmãos, a gente tem que ser luz. A gente tem que ser luz. E a luz, aonde ela estiver, ela tem que incomodar. Porque se ela não incomodar, algo tem de errado. Aí você vai falar assim, nossa pastora, mas o que eu faço? Se eu não estou incomodando, bota o joelho no chão. Ora, clama que Deus vai mostrar. Deus mostra. Se você não está incomodando nada, alguma coisa de errado. Então você tem que orar. Você tem que buscar. Você tem que clamar ao Senhor para que o Senhor revele. Porque é o que eu faço. Quando eu vejo que está tudo muito bom, eu estou vendo que eu falo, não, Senhor, tem algo de errado na minha vida. Nossa, mas está tudo muito bom. O que aconteceu? Porque a palavra diz que eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso agradar a dois senhores. Se eu estou agradando a Deus, eu estou desagradando Satanás. Então a minha vida tem que ter luta. Agora, se não tem luta, eu estou agradando Satanás. Porque o pessoal do mundo não tem luta lá fora.
Eles não têm. Por quê? Vocês acham que Satanás é bobo? Vocês acham que Satanás vai dar luta para o pessoal do mundo sair e voltar para a igreja? Não vai, irmãos. Por isso que aos olhos do mundo vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Eles não vão ter luta. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto, ele é enganoso. Quando você se der conta, a depressão já tomou de conta. Quando você vier se dar conta, a depressão já te colocou em cima de uma cama. Porque é isso que Satanás faz. Para quê? Para que você não saia. Para que você não tenha força para lutar. Por isso que a palavra do Senhor diz: temos que lutar enquanto temos força. Temos que reagir enquanto temos vida. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então eu creio, irmãos, que tem que ser assim na nossa vida. Vamos ler. Meninos, põe para mim Mateus 12, 38. Que fala assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quem seramos ver a tua parte algum sinal? 39. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Aí vocês falam assim: ah, pastora, mas a história de Jonas é só no Velho Testamento. Não, está aqui, ó, em Mateus, Novo Testamento. Então é verídico, irmãos. Está escrito. Assim como veio a palavra do Senhor. Então, irmãos, não brinque. Meninos, põe para mim João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só pelo único Deus, verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo, a quem te enviaste. Então, quem te enviou para essa terra? Quem é o seu pai? Quem é o seu mestre? Não é Jesus? Porque o meu é. Então ele te enviou para ser ministro e profeta dessa terra. Louvado e exaltado ao nome dele. Tome posse, irmãos, dessa palavra. Tenho certeza que se você meditar, lê o livro de Jonas, ele é pequenininho. Lê ele todinho depois. E você vai entender as promessas do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele fez o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que hoje a gente fosse livre, para que hoje a gente pudesse, irmãos, estar aqui na presença dele, para que hoje a gente pudesse dançar na presença dele, para que hoje a gente pudesse correr dos mendigos, que nem às vezes eu corro, que eles querem me bater, porque eu passo orando por eles, repreendendo o demônio que tem neles. Eu passo mesmo, não tenho medo, só quando eles vêm para cima, aí eu tenho. Mas amém. Eu creio que é um chamado que eu tenho. Quando eu passo assim nos centros, eu passo, vai fechar em nome de Jesus. Não tem um que eu não passe falando que vai fechar. Quando eu passo e vejo aqueles trabalhos na esquina, eu falo: está amarrado em nome de Jesus. Caiu por terra. E eu passo mesmo, irmãos. Eu passo orando, passo repreendendo. E não tenho medo não. Porque aquele que anda comigo é maior do que aqueles que estão ali. É que nem os deuses do Jonas aqui. Os deuses lá dos marinheiros. Era estátua. Nem eles criam, porque depois foram acordar Jonas. Se os deuses deles fizessem alguma coisa, eles não tinham ido acordar Jonas, não. Vai, Jonas. Acorda, Jonas. Pede para o seu Deus salvar a gente. E cadê os deuses deles? Por isso que eu digo, irmãos, não adianta abandonar Deus achando que vai achar coisa melhor. Porque não vai. Isso eu garanto. Não vai mesmo. Você não vai encontrar nada melhor do que Deus na sua vida, do que a presença do Senhor no seu lar, porque o Senhor é contigo,
Porque o Senhor, Ele pode, irmãos, todas as Obrigado coisas. por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.